Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para fazer uma live com o professor Igor Duarte, que vai trazer algumas informações sobre o seu livro, sobre o seu trabalho. Essa live está sendo realizada em prol do Maio Roxo, que é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E por isso eu estou aqui, divulgando, porque eu tenho, doença de Crohn. E acho que é muito importante a gente fazer essa divulgação, trazer mais pessoas para conhecerem as doenças inflamatórias intestinais, os tipos de tratamentos possíveis. E a gente vai fazendo esse caminhar, trazendo mais informações para as pessoas. Sejam todos bem-vindos. O professor Igor está chegando aqui. Deixa eu chamar ele para entrar aqui comigo. Vinda. A gente vai falar um pouquinho sobre o intestino. Vamos ver se o professor consegue entrar. Já aceitei aqui. Ok. Se eu conseguir o professor. Oi, Mônica. Tentei não chamar o professor para entrar, para participar aqui da live. Por que está dizendo que não pode? O Instagram tá dando cheio de novidade, né, gente? Essas lives estão ficando cada vez mais difíceis de serem feitas. Aê, entrou. Oi, Solange. Oi, Pro. Ai, que saudade. Doutora Solange trabalhou comigo. Um beijão. Aqui, ó, o professor Igor, doutor Igor Duarte, foi meu professor na pós-graduação, uma referência na parte de neurociências. Aí tá aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro cérebro, que é o intestino, e sobre a estimulação neuroentérica. Né? Então, eu como uma paciente de doença de Crohn, no Maio Roxo, fazendo a divulgação da importância da conscientização, do cuidado das doenças inflamatórias intestinais, e vim trazer essa novidade, né, que o professor está trazendo aqui para nós, seu lançamento do seu livro. Agora eu preciso ir pessoalmente para ser autografado, né, professor? Preciso do autógrafo aqui. Cortou o seu áudio. Deixa eu ver se o pessoal te escutou. Ver se a turma está me ouvindo. Agora tá chegando, tá chegando. Vê se... Então, espero vê-la brevemente e faz, né, esse autógrafo. O pessoal tá escutando bem, professor Igor? Estão me ouvindo aí? Então, fique ouvindo. Olha, eu estou ouvindo você bem. Me entende? Eu começo a te ouvir, eu queria ver se alguém tá ouvindo. Eu começo a te ouvir se tá cortando para as outras pessoas. E no meio do caminho, corta. Aí, Agora vai... Agora. deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aí, agora sim. Ah, beleza. Então, eu acho que eu já tenho ideia do que era. Abafou o som embaixo, Quem né? sabe faz ao vivo. É assim mesmo. Tá bom. Então, Jane, eu estava dizendo que será um prazer vê-la pessoalmente novamente, né? E fazer esse autógrafo vai ser um grande prazer. Tá? Obrigado pelo carinho, pela confiança, por você ter adquirido
esse exemplar. E obrigado pelo convite para estar aqui expondo os meus insights com relação ao intestino para sua audiência. E sejam todos bem-vindos também à audiência do professor, né? Quem segue, quem é aluno dele, quem conhece o trabalho, né? Ele é um excelente professor, né? Eu falo que ele fez eu voltar lá para a faculdade, para as aulas do cérebro e me conectar novamente com algo que era super difícil, que é esses nomes complicados que eu tenho dificuldade ainda de falar. Mas ele traz com uma leveza, e essa leveza está aqui, né? Nos exemplos, né? Eu dei muita risada com os exemplos que você consegue transpor nos exemplos de forma que a gente entende, né? E super bacana pude observar que é um método de práticas, possivelmente nesse caminhar das práticas integrativas que eu gosto bastante, e um método que vai ajudar muitas pessoas, tanto de transtornos emocionais quanto com transtornos físicos, né? E óbvio que um dos meus interesses, quando falou de intestino, intestino, tem uma doença de Crohn, que é a doença inflamatória intestinal, falei, opa, deixa eu ver, pode ser mais um método de tratamento, de complementar o meu tratamento e para outras pessoas também. Sabe? Mas aí quando eu li, eu falei, nossa, não, mas ele é para tratamento de muitas pessoas, né? Então, além de ser um método que pode ser implementado na área da saúde por profissionais da saúde, ele vai contribuir com muitas pessoas que tenham não só problemas na área do intestino, mas também na parte cerebral, que você vai explicar um pouco mais aqui pra gente. Sabe que quando eu tive um insight para escrever esse material, o foco era apenas melhorar a atividade do cérebro, estimulando o intestino. Então, a gente vai abordar isso mais adiante, mas o intestino é quem manda no cérebro. O intestino grosso é uma espécie de irmão mais velho do cérebro. Então, na hierarquia, é ele quem manda. Então, a minha ideia era apenas voltada para o cérebro. O que aconteceu? Eu venho recebendo uma demanda considerável de pacientes, mulheres, com problemas intestinais. E não era esse o objetivo inicial, mas, por exemplo, eu tive uma paciente, eu estou acompanhando essa paciente ainda, ela fala que desde a infância o intestino não funciona bem, já fez de tudo, já tomou de tudo, já tomou probiótico, já comeu alimentos X, Y, Z e bebe água na quantidade que mandam, etc, etc, e nunca melhorou. Então ela me procurou, me encontrou através da internet e falou assim, você acha que seria aplicável no meu caso, que tem um intestino, tem essa constipação grave? Eu falei para ela, olha, o que eu ofereço de estimulação é basicamente estimulação magnética e estimulação elétrica, que são conceitos que já estão bem estabelecidos dentro da área da fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta. Então, talvez não melhore, mas piorar não vai. Tá? Então não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. O que você acha? Ela falou assim, top. 15 dias depois ela retorna no consultório com um sorriso aqui, dizendo que o intestino voltou a funcionar bem depois de 20 anos. Então, aí eu abri os meus olhos já para observar esse outro problema. Sabe, é um problema muito sério, a gente precisa levar isso em consideração, o fato que entre 40% a 70% das mulheres têm algum problema de intestino. E a medicina, com todo o seu arsenal terapêutico que tem hoje, não está encontrando meios efetivos para atender essa demanda. Essa técnica que eu apresento seria, então, uma luz no fim do túnel para as pessoas que estão sofrendo. E é muito interessante esse seu dado estatístico, quando a gente pensa que hoje as doenças inflamatórias intestinais, antigamente era raro e está cada vez crescente. E pós-pandemia isso aumentou muito mais,
né? Por conta que a Covid, né? Ela não atingiu só o pulmão, ela atingiu também o intestino. Muitas pessoas não sabem disso, né? Mas ela trouxe sequelas para o intestino. Eu sou uma delas, né? Então, através da doença do Covid, o Crohn se manifestou. A probabilidade é que é genética, que já tinha no meu sistema. Eu já tinha o SI, que é a síndrome do intestino irritável, que é um dado muito interessante, né? Então, muitas mulheres tendo problemas intestinais, e se você desenvolve, para que você não desenvolva algo mais agressivo, né, com questões mais que não tem mais cura, né, que é um tratamento sem cura, que a gente fala que é crônico, né, que é no sentido de estar sempre ali tratando, tem novos métodos, né, tem esse movimento que aí, que é essa estimulação, para que faça manutenção de um outro lugar. Porque realmente o intestino, ele é o que comanda tudo, né? A gente acha que é o cérebro, mas realmente ele é aquele que apita no nosso corpo, que fala a todo tempo conosco. É só a gente aprender a ouvir, né, professora? É só a gente aprender a ouvir o que ele está querendo dizer. Pois é, então, uma das partes do livro, eu tentei colocar de uma forma leve, eu deixo claro no livro, eu falo, ó, o objetivo não é ser um livro científico, é um livro que as pessoas precisam ler e entender. Então eu conto cotidianos. Por exemplo, com relação a algumas plantas que são tóxicas para vermes intestinais. E aí as crianças que têm vermes no intestino, elas mudam o comportamento, inclusive mudam o gosto. E isso tem um impacto na decisão. Então, como é que uma criança com verme muda o comportamento? Na minha teoria, o verme utiliza a máquina do intestino grosso para assumir o controle aqui. E literalmente é isso o que acontece. Então a criança, ela recebe o tratamento para eliminar os vermes e ela acaba com esse desejo de comer barro, comer tijolo, comer reboco de parede ou outros desejos, né? Então, o que mostra que, na verdade, todos os nossos desejos, as nossas vontades, quem na verdade quer é o intestino. O cérebro só torna isso consciente. Ele só põe para fora aquilo que já está ali dentro, né? Como se fosse um sinaleiro, né? E aí ele responde a esse sinal. Né? Isso aí, é exatamente isso. Então, E conta um pouquinho, professor, como que é esse método, né? Como que é o método, né? Que eu fiquei, como eu estava até conversando, né? Que eu fiquei curiosa, fiquei pensando, falei, poxa, que bacana, o livro tem uma didática bem tranquila mesmo de leitura, eu sou psicóloga, né? De formação, sou também consteladora, gosto das práticas integrativas, já trabalhei em unidade básica de saúde. Então, sou reikiana, croma, aurículo, gosto dessa linha, né, de acompanhamento integral. E aí, quando eu li e vi que é uma possibilidade também, né, de recursos emocionais, que também é uma forma, eu estimulo o intestino e eu também auxilio o cliente que tem essas dificuldades emocionais. Porque eu acredito nesse todo mesmo, de que uma coisa vai ajudando a outra, a gente é um ser multi, e nesse movimento tudo vai se interligando. Então, o quanto que as estimulações nessa parte pode contribuir. Então, como é esse método que você desenvolveu, como as pessoas podem trabalhar com ele, né? Como que os profissionais da saúde podem fazer esse caminho? sabe que eu bebi um pouco na fonte da acupuntura. A acupuntura, dentro da acupuntura, eu não sou acupunturista, mas dentro da acupuntura tem a auriculaterapia, onde o desenho da orelha, ele tem o desenho de um feto, e literalmente em posição fetal, e cada parte da orelha corresponde a uma parte do corpo do feto. Então, se você parar para pensar aqui, ó, o intestino, ele tem o formato do cérebro. Qual que é a ideia inicial aqui? Ó? É da gente estimular partes do abdômen para ter o efeito no cérebro. Então, por exemplo, eu quero atingir áreas relacionadas à ansiedade.
Então, eu vou procurar no intestino áreas onde são equivalentes no cérebro com ansiedade, onde é a área da depressão. Então, eu vou procurar e eu vou estimular esse intestino. Eu vou estimular como? Eu vou estimular o intestino eletricamente e magneticamente. Tá? E aí, eu não tirei isso da minha cabeça simplesmente, isso já são conceitos que já estão bem difundidos na medicina. Por exemplo, a estimulação elétrica, ela vai estabilizar a atividade elétrica dos neurônios. Os neurônios trabalham por eletricidade. Então, quem está assistindo a gente agora deve estar pensando, peraí, mas os neurônios não estão aqui, ó, apenas? Não. Temos 500 milhões de neurônios no intestino. Só no intestino grosso são 400 milhões de neurônios no intestino grosso. Tá? E esses neurônios funcionam por eletricidade. Então, quem está ouvindo aqui, quem está assistindo a gente, nunca ouviu falar de atividade elétrica intestinal. Eu estou trazendo essa ideia agora, da gente trazer um sistema para estabilizar a atividade elétrica dos neurônios intestinais. E com isso, são os neurônios do intestino quem produzem, né, 90 a 95% da serotonina. Toda a serotonina que estabiliza o humor aqui no cérebro, 95% dela vem do intestino. E não adianta só se alimentar bem, se alimentar adequadamente. Isso é uma parte também dos tratamentos. Mas os nutricionistas, os nutrólogos, eles já vêm cuidando bem dessa parte relacionada à nutrição. Então, nesse livro, eu não entro nesse detalhe de alimentação. Então, o meu objetivo não é um trabalho de reeducação alimentar, embora isso também seja importante. O que eu estou trazendo é a gente melhorar a atividade elétrica dos neurônios do intestino para melhorar a produção de diversas substâncias, entre elas a serotonina. Além disso, o intestino produz uma proteína chamada de fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator neurotrófico derivado do cérebro é o que vai estimular no cérebro a formação de novas sinapses. Veja, eu não estou trazendo do nada a ideia de estimular o intestino. Se a gente estimula o intestino, eu melhoro a função intestinal, eu melhoro a produção de uma substância que tem efeito direto no cérebro para novas sinapses. Então, para pacientes que sofrem, por exemplo, de sequelas de AVC, eu tenho resultados bons. Então, uma paciente tem sequela, ela tem hemiparesia à esquerda, né? A mão já está começando a funcionar, apenas ela realizando a estimulação. É claro que ela faz outros tratamentos, Sim, sim. mérito de outros tratamentos, tá? Eu também não estou aqui para defender que tem que parar com todos os tratamentos e seguir o meu tratamento. Eu só estou apresentando uma nova possibilidade de tratamento. De complementar. Eu acho que isso que é importante, né? Complementar. O paciente faz um tratamento com o médico dele, tem que continuar com o tratamento, tá? Agora, o que eu estou trazendo é uma nova abordagem. O que está... Mas eu achei muito interessante. Eu vou dar o meu exemplo que eu acho que entra no que você falou, né? Dessa questão da sinapse, fazer uma nova sinapse. Então, a doença de Crohn, que é o meu caso, né? Traz cólicas intestinais e diarreias. No meu caso, eu não tenho constipação, eu tenho diarreias. Porque cada pessoa é de um jeito, cada história é uma história. Mas se eu ficar nervosa, porque eu já tinha lá, né, o SI, se eu ficar nervosa, eu sinto, e hoje eu sinto muito mais rapidamente, né? Então, a dor vem de uma forma abrupta, né? Então, quando você diz que a gente pode fazer a estimulação no intestino e o cérebro fazer uma nova sinapse, o quanto isso pode influenciar nessa questão de que eu tomei um susto, né, num ímpeto de ansiedade, né, daquela coisa que vou ter que ir pro banheiro correndo, até que ponto eu vou conseguir mudar isso,
né? Porque essa é uma ferramenta muito importante, porque é tão interessante que a maioria, eu faço parte de uma ONG, né, que é da DEI Brasil, eu faço lives, fiz ontem no Quebre o Silêncio da DEI Brasil, contando as histórias dos portadores, para que as pessoas saibam das doenças invisíveis e que fazem parte da vida da gente. E a maioria tem esse medo de sair de casa e pergunta, será que vai ter um banheiro bom pra gente usar? Né? Então eu saio com um kit banheiro, né? Então eu tenho na bolsa uma bolsa de banheiro, né? Eu lembro quando eu ainda ia trabalhar, você tá indo com marmita pro banheiro? Não, é a bolsa de banheiro, né? Então, o quanto isso move e fica no nosso cérebro. Então, se eu começo a arrumar aqui a casa, né? E a mostrar para ele que, olha, não precisa disso, porque é muito rápido. É algo muito rápido que não dá para passar pela minha mente. E quando eu passo pela mente, se eu tô, né, como você falou, não vamos desprezar nenhum tipo de tratamento. Vou respirar, vou passar pela técnica da psicologia, ou da respiração, da meditação. Não dá tempo, é muito rápido. É algo assim, ó, tuc, né? É meio que instantâneo mesmo. É muito interessante. E acho que é esse fio que você tá pegando. É esse gancho desse tratamento que você tá Ô, trazendo. Jane, eu vou trazer um outro ponto aqui para você, que provavelmente quem está assistindo a gente nunca ouviu falar, que é, veja, o intestino grosso tem 400 milhões de neurônios, e esses neurônios se comunicam através de sinapses. Provavelmente existe um sistema de memória intestinal. Ninguém nunca ouviu falar em memória intestinal. Como que nós fazemos para melhorar isso? Reeducando. Primeiro, a gente precisa estabilizar a atividade e fazer um trabalho de reeducação, isso que você está comentando agora, de que, já que você mencionou aqui, né, a gente precisa dar uma lição para o cérebro para ele começar a entender, né? Então, eu abri uma fresta de uma porta que tem possibilidades infinitas de aplicação. Veja, a ideia não era tratar de intestino. Eu sou fisioterapeuta, os fisioterapeutas não tratam de intestino. Eu sou o primeiro fisioterapeuta a tratar de intestino. Tá? E eu não estou falando isso para me gabar de nada. Eu escrevi esse livro com o intuito de que mais pessoas saibam e que mais pessoas possam oferecer uma nova abordagem de tratamento para as pessoas que sofrem. Quando eu conheço alguém, gente, pela primeira vez, eu apresento, eu dou o meu cartão, então eu falo para as pessoas, olha, se você conhecer alguém que faz tratamentos diversos por anos e não tem resultado, eu posso ajudar. Eu desenvolvi uma nova técnica que pode ajudar. E é exatamente isso que tem chegado até a mim. Pessoas que já estão descrentes com diversos tratamentos existentes e encontrou nessa técnica uma luz no fim do túnel. E veja, eu estou com resultados muito bons, inclusive para o funcionamento do intestino. E eu preciso chamar a atenção aqui por um outro detalhe. As pessoas também nunca ouviram falar sobre circulação intestinal. Ninguém fala assim, meu intestino não está circulando bem. Infarto intestinal. Provavelmente ninguém nunca ouviu falar sobre isso. A Covid-19, inicialmente, foi uma doença respiratória. Lá no final de 2020, ela foi reclassificada como uma doença circulatória. Circulatória pode dar problema em qualquer parte do organismo. E ninguém tem falado de problemas circulatórios no intestino. Se os neurônios do intestino não recebem sangue, nutrientes e oxigênio adequadamente, eles não vão funcionar de forma adequada também. Neste caso, a estimulação magnética é excelente porque ela melhora a circulação local. Além disso, entre 70% a 80% da nossa imunidade está no intestino grosso. Você tem a doença de Crohn, provavelmente pessoas também da sua audiência tenham. A doença de Crohn é uma doença autoimune. De onde vêm as doenças autoimunes? Aí eu vou fazer uma afirmação para você aqui, Jane. É uma afirmação ousada, mas todas as doenças autoimunes são doenças intestinais. Todas. Se a gente
se melhorar o intestino grosso, a gente vai melhorar demais a qualidade de vida de pessoas que sofrem com doenças autoimunes de diversas ordens. Tanto a doença de Crohn, a doença de Hashimoto da glândula tireoide, a esclerose múltipla, entre outras. Tratando do intestino, a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Desculpa que eu falei muito, mas aí eu não podia perder o fio da meada. Não, eu estou indo longe, né? Eu acho que isso é muito, muito rico e que venham mais profissionais que abracem isso, que tragam estudos e comprovações para a gente conseguir realmente trazer essa robustez, porque eu falo que quando a gente está na prática, a gente, como o professor falou, tá ali, eu fiz, utilizei, o cliente volta e fala, ó, tô muito melhor, né? E a Constelação, né, passou por um período ruim, que agora, né, enfim, as coisas estão voltando para o lugar, porque sim, é um método importante, é um método eficaz, só que não fizemos estudos o suficiente para mostrar, né? Então, como é algo prático, como é algo que você vai lá e tem que pôr a mão na massa, né? Você tem que fazer para acontecer, e os resultados vão indo, as pessoas vão acontecendo e não vão fazendo estudos, isso acaba tendo a dificuldade depois, né, ao longo que isso cresce, né, que é o que eu conversei já dei umas dicas de empreendedora que sou, né, nesse ramo pro professor, para que isso cresça de uma forma bonita, com robustez que né, com toda essa eficácia que está apresentando. Eu acho que isso é muito válido e muito importante para a população, né? Porque eu já vou longe, viu, professor? Acho que não sei se o senhor lembra, né, que eu falo demais. E minha cabeça vai longe. Então eu já vejo o seu método sendo mais uma prática integrativa no SUS, né? Efetivamente registrada, tendo profissionais capacitados aí para aplicar, né? E olha, eu tô arrepiada. E com isso a gente diminui medicamento, melhora a qualidade de vida das pessoas, traz a eficiência que o método né? Que o método está mostrando, apresentando, e que você já está conseguindo ver aí na sua aplicabilidade. Eu tenho já resultados suficientes para fazer a publicação científica, mas a gente ficou com o projeto que está parado, porque antes eu preciso fazer um trabalho experimental. E esse trabalho nós já estamos discutindo, cientistas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde eu sou professor convidado da pós-graduação, e cientistas da Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado. Nós já estamos discutindo os meios pelo qual nós vamos colocar o procedimento de teste. Então, logo teremos resultados como tem que ser, né? Mas já adianto para vocês, já tenho resultado suficiente para embasar uma publicação científica com qualidade, tanto do sistema gastrointestinal, funcionamento do sistema gastrointestinal, como do funcionamento do cérebro. Eu não posso deixar de falar aqui a aplicação na fibromialgia, resultados excelentes também com pacientes com fibromialgia. Veja, fibromialgia é uma doença que dói o corpo. O intestino, tecnicamente, não tem nada a ver, certo? Tem tudo a ver. Principalmente pensando que a fibromialgia, ela vem desse aspecto emocional, né? O quanto a pessoa tem essa dificuldade de estar na vida, a dificuldade de lidar com algo que a vida está apresentando e o corpo reage, né? Eu estava numa live antes de entrar aqui, né? Participando, assistindo, e ele falou uma frase muito bonita de que a gente precisa aprender a ouvir o nosso coração, ouvir o nosso corpo e ouvir o nosso coração, ouvir o que esse corpo diz. Então, o nosso corpo, ele fala, ele grita muitas vezes, e se ele está gritando, que é o que eu falo, né? Se ele já gritou, né? Se já tem uma doença instalada, ou se já tem algo ali para ser visto, a gente vai precisar de todos os métodos possíveis
para fazer esse caminho de voltar, para fazer o caminho de que, olha, tem um outro lugar. E quando você fala que se atinge através dos neurônios do intestino, atinge a parte cerebral e faz uma nova sinapse, é esse caminhar, né? Que é o contrário, que a gente pensaria que fosse daqui para cá, mas na verdade é de lá para cá, né? É de baixo para cima, para realmente fazer esse movimento na vida, para que as pessoas possam ter, né, melhora da sua qualidade de vida, melhora dos outros funcionamentos, como o professor colocou. Não está desmerecendo nenhuma outra categoria, mas vai complementar. Porque é óbvio que se a pessoa que tem fibromialgia, ela não faz a mudança da mente, do comportamental, se ela não olha para as questões dela, ela vai ficar super bem com a estimulação, mas é importante que ela faça o complemento. Da mesma forma, né, como eu gosto também da auriculoterapia, conforme eu tô aqui, né, com as minhas sementinhas, eu tô estimulando. Se eu não estimular, não vai fazer efeito, né? É isso mesmo. Então, primeiro tem que partir da pessoa, né? A pessoa, enfim, deseja, a necessidade de fazer. Ela precisa acreditar também, né? Isso é importante. Todo tratamento, inclusive tratamento medicamentoso, se a pessoa tem um viés positivo com relação ao tratamento, sabe que isso flui melhor. Ativa o que nós conhecemos como efeito placebo, mas a gente não entende bem como chegar até ele ainda, mas atinge isso. E aí tem, enfim, melhora no evoluir, no avançar do tratamento, né? Mas tem diversas aplicações, por exemplo, insônia, depressão, ansiedade. Tudo isso, insônia, depressão, ansiedade, são problemas do cérebro. Tá? E o intestino, eu falei no começo dessa nossa live, o intestino ele é o irmão mais velho. E de onde veio isso? Do ponto de vista evolutivo, para a natureza formar um cérebro, que é um órgão que consome muita energia, primeiro precisou formar um órgão captador de energia. Um órgão, além de captar energia, ele precisava ter a capacidade de tomar pequenas decisões. Ou seja, precisava ter neurônios. Logo, entende-se que o intestino se formou primeiro durante a evolução. Daí o nome do meu livro ser O Primeiro Cérebro. Porque o doutor Richard Gerson, talvez a maior autoridade em intestino no mundo, ele publicou o livro dele em 1996, e o nome do livro é O Segundo Cérebro, se referindo ao intestino como sendo o segundo cérebro. Bom, ele já deu um grande passo, porque o intestino é um órgão qualquer, certo? Agora não mais. Ele falou, opa, agora nós temos um órgão que é o segundo cérebro, porque tem neurônios, porque produz serotonina. E aí a gente começou a descobrir mais coisas desde o trabalho dele, que está beirando aí os 30 anos. Então o intestino saiu de um órgão marginal e agora entrou na lista de órgãos centrais. Então eu termino esse livro dizendo assim, os sumérios acreditavam que o fígado era o principal órgão. Os egípcios acreditavam que era o coração o principal órgão. Nós somos a geração que acredita que o cérebro é o principal órgão, mas o órgão do futuro é o intestino. Inclusive, eu propus nesse livro a gente mudar o nome do intestino. O intestino é muito valioso para ser chamado de intestino. A palavra intestino significa interno. Não tem nada de depreciativo nisso, tá? Mas não diz o que o órgão realmente é. Então, eu propus nesse livro a gente chamá-lo de arquiencéfalo. Arque de principal, encéfalo de cérebro. Então, seria arquiencéfalo, o principal cérebro. Pegando, por exemplo, a palavra arqueologia, né? Desculpa, que a palavra arqueologia significa antigo, que é arqueo, tá? Mas pegar a palavra aqui, ó, por exemplo, arcanjo, que é arque, o principal, e anjo. Então, arcanjo é o principal anjo. O arqui-inimigo é o principal inimigo. Arquiencéfalo
é o principal cérebro. Então eu proponho no livro também a gente alterar o nome, que é um nome que traz, se aproxima mais do real valor que esse órgão tem, que é o intestino. Então é algo revolucionário mesmo, né, que vai trazer já está trazendo, né, muitas mudanças. Do Vale Ruth colocou também, né, doutor Igor, muito gratificante absorver seus conhecimentos. Não vejo a hora dessa pesquisa ser reconhecida, será um marco para a vida de tantas pessoas, né? Eu acredito nisso também quando li e falei, nossa, isso precisa, né, ser difundido e professor, bora correr concurso para trazer mais profissionais. Hoje, quem aplica é você, né, na sua clínica, onde você atende hoje. Eu sou fisioterapeuta. Eu dediquei a minha carreira ao ensino e à pesquisa. Fiz mestrado, fiz doutorado. Depois do livro, o livro teve uma saída muito boa, tá? Eu não tinha ideia de como era ser escritor aqui no Brasil, mas já adianto, ninguém vai ficar milionário como escritor aqui no Brasil. Não sei como é em outros países. Meu objetivo não era esse também. Mas, por exemplo, o livro esgotou 3 vezes na Amazon. Então, as pessoas estão buscando, estão vendo ele como uma boa alternativa. Como eu tenho agora uma demanda, as pessoas estão interessadas nesse tratamento, eu reservei na minha agenda 2 vezes na semana para os atendimentos. Então, eu atendo na clínica Licas, em Moema, e eu atendo no Jardim Anália Franco, aqui na região do Tatuapé. Eu atendo 2 vezes por semana. Atendo pacientes com problemas neurológicos, problemas e problemas intestinais. Então, esses são esses dois. Dos problemas neurológicos, problemas diversos. Né? Por exemplo, doença de Parkinson. Eu não falei, né? Mas a doença de Parkinson é uma doença comprovada. Então, eu tenho muito bom, principalmente com relação ao funcionamento do intestino. Mas o funcionamento eu não esperava. Então, foi um efeito colateral. As pessoas terem um efeito positivo. E profissionais da saúde que queiram aprofundar, que queiram, né, como que está aí a procura, o curso, porque eu confesso que eu não sou autodidata, então eu preciso de alguém explicando um pouco mais próximo, né? Então, por exemplo, conhecer para você é algo muito mais tranquilo, ou para o fisioterapeuta, como você falou, a estimulação, né, eletrônica, porque é algo que, eu vou usando o termo errado ainda, que é o que vocês estão acostumados a utilizar, né? Então, quando você coloca que é qualquer profissional da saúde, quais são esses profissionais? Está estruturando o curso? Como que vai ser aí para ter mais pessoas também aplicando essa técnica? Eu deixei isso no livro, assim como o Freud sugeriu que a psicanálise não fosse algo exclusivo, Tá falhando um pouco o áudio do seu áudio, professor. Dá uma mexidinha aí embaixo aí de novo para ver se melhorou. Bom, eu me baseei um pouco em Freud. Freud sugeriu algumas vezes que a psicanálise não fosse algo da academia, mas que sim tivesse ao alcance de todos. E a minha ideia é que essa técnica possa ser aplicada por profissionais de saúde que tenha um mínimo de conhecimento nessa técnica. Então, a gente está recebendo uma demanda, estamos pensando no primeiro curso para o mês de outubro, aqui em São Paulo, presencial. A gente está pensando inicialmente 30 participantes. Então, a gente vai fazer um curso enxuto e extremamente prático. Então, a gente vai ter uma parte teórica, sim, mas uma parte mais prática, a parte de avaliação e a parte de aplicação. Você falou assim, existe um equipamento específico para isso? Não existe, são os equipamentos que já existem
Não vou fazer aqui propaganda de aparelho A ou B, mas o que já existe é o que eu estou utilizando e é o que eu tenho como resultado. Entende? Então, neste dia, teremos também esses equipamentos lá para serem aplicados e todos os alunos vão aplicar. Então, é literalmente um curso mão na massa mesmo, que é o que os profissionais necessitam. Então, você na sua formação de psicologia, faz o curso, então você passa a ter os requisitos mínimos para fazer a aplicação, para reconhecer se é aplicável ou reconhecer se não é aplicável. Então, recentemente, uma paciente entrou em contato comigo e então ela expôs o caso e falou: o que você acha? Eu falei assim: olha, eu acho que até é aplicado, mas é melhor fazer um outro tratamento antes. Então, busque um outro profissional antes, sabe? Mesmo porque precisa eliminar. Então, eram problemas relacionados à parte física e comportamental, psicossomática, né? E aí eu achei muito mais prudente, ó, vai por esse caminho. Se não conseguir nada lá e onde nos outros caminhos que você buscou, então a gente pode oferecer esse tratamento também. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que não é aplicável a tudo, sabe? Senão a gente fica com a vaidade de, nossa, vamos resolver todos os problemas do mundo. Na verdade, não tem aplicação em todos os problemas, mas a maior parte dos problemas neurológicos e dos problemas intestinais tem sim aplicação. Tem sim. Muito bom, muito bom. Muito bom esse bate-papo, né? Ansiosa aí pelo curso, por essa proposta de conectar a mente de um outro lugar, de um outro jeito, e que possa realmente ajudar mais pessoas, né? Que traga mesmo, sinceramente, eu me arrepiei, né? De que algo grande está se formando, né, nesse processo, e como eu brinquei com o professor, vou lá agendar na sua agenda uma avaliação para conhecer, né, o método, para trazer também aí a mais qualidade de vida. Já pensei, mandei para algumas pessoas aqui, ó, para assistir, que sei que tem problema no intestino, para assistir aí a sua live, né? Então, como o professor falou, o livro tá na Amazon, né? Tá e na também Amazon. tá na editora também, se as pessoas também falarem com você, né? Consegue o link da... Isso, que para quem tiver interessado, na Amazon está demorando 20 a 30 dias. Não sei por qual razão, aí é algo que foge do meu controle, mas quem tiver um pouco mais de pressa, hoje a gente vive, né, tudo para ontem, pode entrar em contato no telefone 11 9 5450 5450 3737 3737. Aí chega com 5 a 6 dias. Tá? Vai ser ótimo receber você, poder ajudar você. Eu agradeço o espaço de poder levar essa informação para sua audiência, para as pessoas que seguem você, para suas amigas, porque as pessoas precisam saber que existe uma nova possibilidade, porque às vezes para ela não serve, porque ela não tem esse problema, mas ela ouve, e aí quando ela ouviu, e ela fala assim: nossa, tem esse tratamento aqui, ó, essa nova técnica, do que você não tenta. E aí o conhecimento vai passando, isso vai ganhando corpo. E aí quando a gente menos esperar, as pessoas que agora já falam assim: puxa, eu não tenho mais esperança nenhuma, pode ser uma luz no fim. E acho que pode até ser, professor, um caminho paralelo, né, complementar, né, não precisa chegar ao extremo, né, é que infelizmente a nossa cultura do brasileiro na saúde é deixar as coisas para depois, né, não é remediar, né, não é prevenir, é remediar, então às vezes deixa as situações acontecerem só lá na frente. Então, o quanto é importante fazer esse complemento, né? Fazer essa junção entre os tratamentos tradicionais e os tratamentos complementares.
Exatamente. Então, sendo complementar, ele vai fazer, como você falou, o efeito pode vir muito mais rápido, né? Como você falou da paciente do AVC, né? Já está conseguindo ter uma mobilidade da mão. Você não está anulando o acompanhamento fisioterapêutico, você não está anulando o tratamento médico que ela faz, as medicações que ela toma, né? Se ela faz um acompanhamento psicológico para dar aquela força para ela, vamos lá, vamos estimular esse cérebro, vamos ter... Você não tá anulando nada, você está complementando. Então, são muitas ferramentas que eu falo que trazer mais uma é para complementar e para que a vida ande de uma forma mais leve, né? Diane, a gente está falando só de tratamentos, de doenças e tratamentos. Tem uma aplicação no aprendizado. Você estimular o intestino para melhorar o aprendizado, para melhorar o foco, para melhorar o desempenho profissional. Tem aplicação em todas essas áreas. Estimular o intestino para melhorar o desempenho profissional, para melhorar o desempenho acadêmico. Então, tem uma série de possibilidades de aplicação. Tá? Mas aí, acredito que outros pensadores vão pegar esse fiozinho que eu tirei ali e vão começar a puxar isso e levar isso adiante. Eu vou ficar com a parte de levar uma nova alternativa como uma luz no fim do túnel para as pessoas que sofrem. Muito bom, obrigada, professor Igor, obrigada por todos que aqui estiveram e para quem vai assistir aqui a live. Eu tenho um telefone aqui que eu estava procurando, eu vou deixar na descrição, né, que é o 11 954 50 37 37, certo? Esse aí. Para quem quiser comprar o livro, né, conhecer um pouco mais, seguir, né, quem não segue o professor, segue lá o professor, que vai trazer novidades, vai trazer cursos, e se precisar do acompanhamento, né, já sabe aonde encontrar. Isso Muito aí, obrigada, professor. Eu que agradeço, um beijo no seu coração e um beijo a toda a sua audiência também. Foi um prazer estar aqui. E quando você precisar, para a gente discutir qualquer tema de interesse da sua audiência e eu tiver essa habilidade, capacidade, pode sempre contar comigo. Não, já está convidado. Temos lives em junho sobre os adolescentes, lembra? Adolescentes. Vamos falar sobre o cérebro dos adolescentes. Vamos entender esses adolescentes na série de lives que eu estou fazendo aqui com a professora Ariane, que também foi colega no mesmo curso que você deu aula para mim lá. Já está na minha agenda aqui, com carinho, preparando então, um material. Nos vemos então. Além da live, eu vou entrar em contato para a gente conversar e dar consulta. Obrigado. Um abraço, gente. Um ótimo fim de semana para todos. Tchau, tchau.